Bom dia, meus amores do quinto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Hoje, começando aí, né, mais um dia da semana, quarta-feira, estamos aí no meio da semana, né? Amanhã é quinto, depois sexta, depois final de semana, para vocês curtirem, aproveitarem, né? Mas enquanto não chega esse final de semana, vamos estudar, certo? Que é o mais importante, tá bom? Então, meus amores, peço que vocês peguem o livro de vocês, tá? De história e coloquem aí na página 58, tá? Hoje vamos dar início aí a um novo conteúdo, certo? O conteúdo aí, né? Da vinda da família real para o Brasil. O que foi que aconteceu, certo? O que foi que eles trouxeram, tá? De Portugal, né? Então, meus amores, vamos lá, né? Essa aula aí eu vou dividi-la em duas, tá certo? E então vai ser, eu vou falar dar o conteúdo hoje, tá? Eu vou explicar todo o conteúdo hoje, passar uma atividade, certo? Próxima semana aí continuamos com a atividade, eu passo uma revisãozinha do que eu falei hoje, ok? Então pega já o seu livro, vamos prestar atenção, tira essa preguiça daí, tá? Tome o seu cafezinho, tome o seu suco, tá bom? E vamos estudar. Então, a vinda da família real para o Brasil. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte, imperador da França, ele queria conquistar todos os países da Europa, porém não conseguiu vencer a Inglaterra. Então, como represália, né, vamos dizer, como vingança, assim, Napoleão ele declarou fechado todos os portos da Europa ao comércio inglês, tá? Esse acontecimento ficou conhecido aí como bloqueio continental. Por que bloqueio? O que é o bloqueio? Quando eu bloqueio o meu cartão, né? É o quê? Eu não posso mais comprar no cartão, certo? Então, eu estou bloqueando, eu não posso mais comprar. Então, o que foi que a França fez? Napoleão Bonaparte, como ele já tinha aí conquistado, né, quase a Europa toda, menos a Inglaterra, o que foi que ele fez? Olha, já que eu não consigo conquistar a Inglaterra, vou fechar todos os portos aqui da Europa para a Inglaterra, certo? E aí, eu fechando aquele porto, como é que a Inglaterra ela vai ter como é que ela vai ter o seu comércio, né? Como é que ela vai manter o seu comércio, como é que ela vai ter aí a sua ida e vinda de pessoas, né? Então aí ficou conhecido como bloqueio continental, tá? Bloqueio é fechar, ok? Nesse período, Portugal era governado por Dom João e tinha uma longa relação comercial aí com os ingleses, né? Portugal ele tinha um longo comércio aí com os ingleses, né? Então, com os portos fechados, o que ia acontecer, né? Então, Napoleão determinou a invasão de Portugal e sem poder oferecer resistência à invasão francesa. Dom João resolveu fugir para o Brasil, trazendo toda a corte portuguesa. Napoleão, né? Napoleão aí, Bonaparte, que era lá da França, que conquistou todo o território aí da Europa, menos a Inglaterra, fechou os portos para a Inglaterra, certo? Fechou os portos, pronto. Como é que a Inglaterra iria manter seu comércio, iria manter a ida e vinda de pessoas, e aí se deu o bloqueio continental. Isso aí foi o bloqueio continental, certo? E aí o que foi que Napoleão fez? Napoleão ele queria invadir Portugal. Então ele determinou aí a invasão de Portugal, certo? E aí ele não ofereceu nenhum poder assim de resistência, né, à invasão francesa, tá? E aí Dom João ele saiu fugido de lá. O Dom João, que era o rei de Portugal, né, saiu fugido de lá, certo? E aí ele veio com toda a sua família para o Brasil, trazendo a corte portuguesa, certo? E aí, meus amores, embaixo temos uma imagem, né? Príncipe regente de Portugal e toda a família real
embarcando para o Brasil no cais de Belém, de Henri Levesque, né? Então, meus amores, até, se eu não me engano, temos uma novela da Globo, né? Que mostra essa vinda, né? Da corte portuguesa para o Brasil, né? E tem lá toda a corte portuguesa, vários navios com várias embarcações, né? Trazendo aí a corte portuguesa para o Brasil, já que eles saíram fugidos de lá, certo? A Inglaterra, ela escoltou, né, os navios portugueses na travessia do Atlântico, tá? Porém, em contrapartida, exigiu a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Então, eles fizeram uma troca, certo? Olha, eu ajudo vocês, né? Eu dou o meu apoio, eu dou o meu reforço aí para que nada aconteça com vocês, tá? Na ida para o Brasil. Mas em troca, eu quero que vocês abram o porto de vocês, tá? Para comercialização, né? Para vender coisas, para ida e vinda, certo? De inglês, tá bom? Entre a família real, né? Funcionários da corte, militares e religiosos, vieram cerca de 15 mil pessoas. Então, imagina, você está vendo aí várias embarcações, né? Com 15 mil pessoas, né? Não é só em uma, não, é várias, né? Umas 60, 70 por aí, tá? Ou mais, né? Fora as que estavam escoltando, né? Os portugueses, né? Que eram os ingleses, tá? Em 1808, Dom João, sua família e toda a corte chegaram ao Brasil. Então, em 1808, toda a corte portuguesa chegou ao Brasil, certo? E logo após a sua chegada, né, chegaram em Salvador, João cumpriu seu acordo, né, com a Inglaterra e aí ele decretou a abertura, né, dos portos às nações amigas, né, que é a Inglaterra, já que a Inglaterra tinha ajudado eles aí no transporte de Portugal até para o Brasil, tá? Além dessas aberturas, né, eles tiveram muitos privilégios, tá? Por ser um país amigo, certo? Após um mês de sua chegada, Dom João foi morar no Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo. Então, vamos lá. A primeira capital, né, eu acho que, se eu não estou enganada, a primeira capital aí do Brasil foi Rio de Janeiro, certo? Só que, então, né, o Rio de Janeiro aí, se eu não me engano, foi a primeira capital aí do Brasil, né? Mas por ser o Rio de Janeiro, por ser um local assim, que tem praia, né, que tem mar, então era mais fácil, né, de outros países invadirem o Rio de Janeiro por ter esse acesso aí ao mar, tá? E aí, com essa transferência, né, da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, né, gerou aí várias mudanças e inovações, tá? Criação, né, teve a criação aí da empresa Régia, tá? Imprensa, né? Do Banco do Brasil, que é o banco, né, que tá até hoje aí, certo? Do Arquivo Militar, do Jardim Botânico e de uma fábrica de pólvora, tá? Então, a criação. Quando os portugueses se mudaram, né, de Salvador e para o Rio de Janeiro, aconteceu essa mudança. Eles criaram aí tudo isso aí que eu falei. E instalação do museu, né, de Dom João VI. Eles instalaram também a Biblioteca Real, tá? Instalaram a Academia Militar e de Belas Artes e instalaram também as escolas médicas e do Arsenal da Marinha, tá bom? Então, essas foram as instalações. Em 1815, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? As capitanias, elas passaram a ser dominadas de províncias, tá? Então, hoje que nós chamamos de estado, né? Antes eram as províncias, né? Certo? Então,
cada pedacinho era uma província, né? Hoje esses pedacinhos não se chamam mais províncias, se chamam estados, ok? Essas medidas não alegraram os brasileiros, pois houve aumento, né, dos impostos para executar tais medidas e custear as despesas da corte, né? Então, meus amores, eles dividiram aí essas capitanias em províncias, né, que hoje são os estados, ok? Só que a população ela não gostou, porque começou a aumentar aí as coisas, né, os impostos, porque eles tinham que pagar de alguma forma aí pela reforma desses estados e tudo mais, certo? Com a morte de Dona Maria, né, Dona Maria I, em 1818, o príncipe regente foi coroado rei e passou a ser chamado de Dom João VI, certo? Então a mãe dele morreu e aí o filho dela, que é o Dom João VI, ele passou aí a ficar no lugar da mãe dele para representar a coroa portuguesa, certo? Nesse período, a economia brasileira não andava bem por causa da guerra contra as forças napoleônicas, tá? E aí, meus amores, tem uma fotinha aí, né, do Dom João VI, tá? Essa foto aí é dele, certo? Essa imagem é dele. Quem fez essa imagem foi o Jean Baptiste Duprat, tá? Eu acho que é assim que se fala, não sei, mas foi esse pintor aí que fez esse quadro aí dele, certo? Curiosidades, agora vamos para as curiosidades. Com a vinda da família real para o Brasil, houve um expressivo aumento dos impostos, né? Como eu já mencionei aqui para vocês, para a manutenção da corte em terras brasileiras, certo? Assim, quando a coroa estabeleceu-se no Rio de Janeiro, Dom João impôs que Pernambuco contribuísse para a modernização da nova capital, que era o Rio de Janeiro. Então, ele disse assim, ó, nós estamos nos mudando para o Rio de Janeiro, a corte portuguesa vai toda para o Rio de Janeiro, mas eu quero que vocês contribuam para a nova capital, que é o Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, né? Somada a outras insatisfações com a coroa, a cobrança de mais impostos levou os pernambucanos a revoltarem-se em 1817, que foi a revolta, né, pernambucana, que, se eu não me engano, nós já comentamos, já falamos isso aqui em aulas passadas, certo? Sobre aquelas revoltas, ok? A importância desse acontecimento se dá pelo fato de que Pernambuco ser independente do Brasil, né, por mais de 2 meses, ou seja, Pernambuco ele se tornou um país separado do Brasil, né, por apenas 2 meses só, certo? Então, meus amores, essa é uma curiosidade muito interessante, né? Vocês sabiam que Pernambuco tinha se separado do Brasil e formado um novo país em apenas 2 meses? Não, né? Então, é uma curiosidade muito bacana. Mas, tia, Pernambuco é outro país? Não, não é. Pernambuco hoje faz parte do Brasil, certo? Ele não é outro país. Ele só foi ser outro país apenas por 2 meses por causa dos impostos que estavam muito altos, né? E aí ele se tornou-se independente, certo? Dom João VI, ele mandou contratar artistas e escritores e pintores, entre eles o francês, né, Jean-Baptiste Duprat, né, que foi o que pintou o quadro, certo? Que pintou o cotidiano da corte e o que via pelas ruas do Brasil. Foram construídos museus, teatros, bibliotecas e etc, ok? Em 1821, com o final das guerras na Europa, Dom João VI, mesmo contra a sua vontade, ele teve de retornar a Portugal, tá? E assumir o trono português, certo? Ele deixou o seu filho Dom Pedro aqui, né, no Brasil, como príncipe regente para administrar o Brasil, já que ele havia ido embora para Portugal. Mesmo ele não querendo, ele tinha que ir, né, para poder tomar de conta de Portugal, tá? E aí, ele deixou o seu filho aqui para que evitasse, né, qualquer movimento aí separatista que surgisse, tá bom? Na hora da partida, Dom João disse ao seu filho, olha o que foi que Dom João disse:
Pedro, se o Brasil se separar, antes seja para ti que me has de respeitar do que para alguns desses aventureiros. Dom João VI, ele levou todo o dinheiro que estava nos cofres do Banco do Brasil, óbvio, né? Já que ele estava cobrando impostos altíssimos, ele não ia deixar o dinheiro aqui, né? Ele ia levar junto com ele para Portugal, certo? Então é isso, meus amores. Agora vamos para a nossa atividade, ok? Então eu quero que vocês façam aí a página 59 e 60, tá? Então, meus amores, na primeira questão aí da página 59, temos aí uma imagem, tá? Você vai observar essa imagem aí e embaixo da imagem tem assim, a chegada de Dom João VI à Bahia, certo? Escreva V para verdadeiro e F para falso, tá? Sobre as afirmativas, né, referentes às causas da vinda da família real para o Brasil. Letra A. Napoleão Bonaparte queria conquistar a Europa e estava em guerra com a Inglaterra. Será que isso aconteceu? Sim, né? Então era verdadeiro, tá? Bota Vzinho aí, tá bom? O governo da Inglaterra proibiu o comércio com Portugal? Falso, tá bom? Então bota F. Napoleão fechou todos os portos da Europa ao comércio inglês? Sim, então é verdadeiro, bota V. Portugal tinha a intenção de proclamar a independência do Brasil? Não, né? Em nenhum momento eu falei aqui que Portugal tinha vontade, né, de proclamar a independência do Brasil aí, né? Eu não falei, tá? Não é agora. Então é falso, tá bom? Qual era o objetivo do bloqueio continental? E aí você vai botar qual era o objetivo do bloqueio continental aí, né? Que o Napoleão Bonaparte fez contra os ingleses, tá certo? Na terceira, ao chegar ao Brasil, quais as primeiras medidas tomadas por Dom João VI? Quais foram as primeiras medidas tomadas quando ele chegou aqui ao Brasil? Ele deu continuidade ao monopólio comercial entre Brasil e Portugal? Ele decretou aí a abertura dos portos da colônia a todas as nações amigas? Ele transferiu a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e lá instalou a sede do governo? Ele decretou que os franceses poderiam fazer comércio com Portugal? Então você vai, né, marcar aí só as respostas corretas, tá bom? Na quarta, você vai observar a obra de Depré, tá? Um artista francês que Dom João VI mandou vir para o Brasil, tá? Olha essa obra aí. Temos 4 escravos, né? Um cachorro. E quem é que tá nessa rede carregado pelos escravos? Um senhor, né? Um homem. Em relação à vida no Brasil, colônia, o que essa obra retrata? E o que mais chamou sua atenção? O que essa obra retrata? A escravidão, né? Imagina você levando aí pessoas, né? Tem uma mulher atrás carregando uma bandeja de frutas na cabeça, né? Então, o que remete isso aí para você, certo? E aí você vai colocar o que mais chamou a atenção nessa obra aí, tá bom? Na quinta, você vai escrever aí, né? A presença da corte portuguesa no Brasil gerou várias transformações no Rio de Janeiro, né? Que foi a cidade onde ficou instalada a família real. Liste no espaço abaixo algumas dessas transformações, certo? Então, temos lá na página 58, né? Algumas das transformações, né? Nos quadrinhos rosa e verde, aí você vai escrever algumas delas, ok? E na sexta questão, você vai marcar um X aí na alternativa que não corresponde às medidas culturais realizadas por Dom João VI ao chegar ao Brasil, certo? Então, a abertura do Museu Nacional, a abertura do Banco do Brasil, fundação da Biblioteca Real, inauguração da Academia de Belas Artes, criação do arquivo sobre a escravidão, tá?
Então, você vai marcar o que ele não fez. Não foi o que ele fez, não, tá certo? Porque o que ele fez, né? A gente já pode ver que tem muitas coisas aí que ele fez, tá? Então, você vai marcar o que ele não fez, ok? Então, meus amores, explicado todo o nosso conteúdo de hoje e passado as atividades, né? Vocês vão fazer sua página 59 e 60, tá? Nada mais. Vamos para a página 55, tá? Para fazermos aí a correção da atividade anterior que eu deixei para vocês fazerem, ok? Então, na página 55 aí, né? O que foram os movimentos nativistas, né? Os movimentos nativistas, eles foram os movimentos locais, né? Que se colocavam aí contra os estrangeiros, né? O domínio português, certo? Então, é isso aí que você vai colocar, ok? Na 2, você vai marcar a alternativa em que as causas da revolta de Beckman e de Felipe dos Santos são semelhantes, ok? Desentendimento entre os colonos com a Companhia do Comércio de Maranhão? Não, né? Você vai marcar aí a letra B e a letra D, tá? Que foi a insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos, foi a letra B. E a letra D é o líder do movimento, né? Foi condenado à morte pelo português, né? Pelo governo português, certo? Na terceira, você vai colocar verdadeiro ou falso, tá? Então, a descoberta do ouro provocou a corrida de pessoas de várias partes para a região das minas? Verdadeiro, então bota V, certo? Muitos indígenas foram levados dos engenhos para trabalhar nas minas? Falso. Não foram os indígenas, foram os negros, certo? As pessoas que vinham de fora recebiam o nome de emboabas? Verdadeiro. Os bandeirantes paulistas, eles foram os primeiros a encontrar ouro e acreditavam que tinha a posse das minas? Verdadeiro também. A Guerra dos Emboabas aconteceu em São Paulo no ano de 1709 e teve como líder Manuel Beckman? Falso, certo? Qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates? Em Olinda, né, a sede da capital, da capitania, né, Olinda era a sede da capitania de Pernambuco, né, e seus habitantes eram ricos senhores de engenho, certo? Então, isso aí que você vai escrever em Olinda, na parte de Olinda. E Recife, você vai escrever que Recife, né, era politicamente subordinada às leis, né, determinadas por Olinda, tá? E habitada por mascates, comerciantes portugueses, certo? Terminamos aí a página 55, vamos para a página 56, tá bom? Na página 56, você deveria ter escrito aí, né, ter escrevido no seu livro, o que provocou a Guerra dos Mascates, tá? O que foi que aconteceu para que essa guerra acontecesse, tá? Os mascates, eles queriam elevar o Recife, né, à categoria de vila, ficando independente de Olinda, porque eles não queriam mais depender de Olinda, certo? O rei, ele demarcou os limites, né, das duas províncias. Os olindenses, eles se sentiram prejudicados e aí se revoltaram. Pronto, só isso, certo? Se você colocou isso, bota um certinho aí pra tia saber que você acertou de primeira, tá bom? Na 6, qual foi as consequências da revolta de Felipe dos Santos, né? A primeira consequência aí, né, foi uma multidão de revoltosos, né, liderados por Felipe dos Santos, queria que o governador diminuísse os impostos, certo? E fechasse as casas de fundição. Como o governador prometeu atender aos pedidos, mas depois mandou prender os líderes, né, do movimento, as casas foram queimadas, né? E Felipe dos Santos, ele foi aí enforcado em praça pública, né? Então, essa é a consequência, tá certo? As casas foram queimadas, né?
E Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública, ok? Então, se você marcou isso, se você fez isso, bota aí um certinho do lado. Na sétima, você vai completar, né, corretamente aí o texto com as palavras, tá? O governo português, com o objetivo de explorar o ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como o quinto, tá? O quinto era o nome do imposto, certo? Para garantir a cobrança do quinto, foram criadas as casas de fundição, certo? O ouro era derretido, transformado em barras e marcado com o símbolo da coroa portuguesa. Depois era enviado para Portugal, certo? Como terminou a Guerra dos Mascates? Como foi que terminou essa guerra aí? Portugal, ele nomeou aí um novo governador, né, para Pernambuco e prendeu os principais líderes do movimento, né? E as lutas, elas acabaram, ok? Na nona questão, a revolta de Felipe dos Santos ocorreu em Vila Rica, certo? Na 10ª questão, tem um trechozinho, né, de um poema, e aí vocês leram esse texto, certo? Eu espero, né? E tem assim: comente com seus colegas e o seu professor o que você entendeu sobre esse trecho do poema de Cecília Meirelles, tá? Como nós não temos como comentar com colegas, né? Você vai escrever o que você pensou, tá? Então, a resposta pessoal, ok? Na 11ª questão, né? Assinar as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionava com a exploração do ouro, certo? Foi aí a revolta de Beckman, tá? E a Inconfidência Mineira, ok? Então, você vai marcar o primeira bolinha e a última, tá bom? Você vai relacionar as colunas aí corretamente na 12ª questão, tá? Imposto sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. Como era o nome desse imposto? Captação, então bota 3, ok? Lugar onde o ouro era derretido e transformado em barras. Casas de fundição, então é o 4. 20% do ouro extraído das minas. Era o quinto, né? Então, 2, bota 2, tá certo? Invasão das moradias das pessoas que não conseguiam pagar os impostos ao governo português era a derrama, ok? Então, primeira, bota o número 1 aí, tá bom? Na 13ª questão, por que no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande insatisfação com o governo português? Porque eles continuavam a cobrar impostos muito altos, né? E aí o povo punia, né, os devedores, né, a derrama, certo? O governo português ele punia o povo pelas derramas, né? Entravam nas casas e pegavam todo aqueles objetos de valor e levavam para o rei, certo? Então é isso aí. Na 14ª questão, tem assim: qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira, né? O objetivo aí era implantar o regime de governo republicano, certo? Então, é isso, meus amores. Já fizemos aí o conteúdo novo, já fizemos a correção. Agora é com vocês que vocês vão fazer aí as atividades, tá? De hoje que eu passei, né? Então é isso, meus amores. A gente está com saudade de vocês. Não deixem de fazer as atividades, pois é muito importante, certo? E um beijão para todos e até amanhã.